Estou colocando a aula para gravar e, obviamente, que eu vou começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E eu vou começar essa aula um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou começar essa aula com o conteúdo e aí eu vou deixar para mostrar a tabela de atividades por último, tá bom? Então tem bastante gente devendo atividade ainda, mas eu vou deixar para mostrar a tabela depois que trabalhar o conteúdo com vocês, beleza? Então, ó, na última aula eu conversei com vocês sobre primeira lei de Newton, né? Lembram o que dizia a primeira lei de Newton, jovens? Podem mandar aí para mim. Pode mandar no chat, se quiser usar o microfone para falar, não tem problema não. Vocês que escolhem. Qual que era o nome da primeira lei, pelo menos? Vai lá. Falem comigo. Oxi. A lei da inércia. Ah, boa, jovenzinha. Lei da inércia. O que a lei da inércia dizia? Um corpo que está parado tem a tendência de ficar parado. Um corpo que está em movimento uniforme tem a tendência de ficar em movimento uniforme. Mas tinha uma condição para que isso acontecesse, que era a força resultante ser zero. Beleza? Era isso que acontecia. Agora eu vou trabalhar com vocês a segunda e a terceira lei. A segunda lei, ela nos permite quantificar essa força resultante que a primeira lei se refere. Então, vou fazer o compartilhamento de tela com os senhores aqui. Isso aqui nós vamos falar, então, sobre a segunda lei. Tá bom? Então, ela é conhecida como PFD, que é a abreviação para Princípio Fundamental da Dinâmica. Tá bom? Princípio fundamental da dinâmica. O que ela vai dizer para nós, jovenzinhos? Ela diz que força resultante. Força resultante. Resultante. Força resultante. É qualquer força, jovens? Não. É a força resultante. Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração de um corpo. Beleza? Então, força resultante é massa vezes aceleração. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhora, me fale aí, qual que é a unidade que nós usamos no sistema internacional para massa? Podem postar aí no chat ou falar. Vamos lá. Interajam comigo. Professora, eu não gosto de interagir. Interessa. Fala comigo. Massa é medido com qual unidade, jovens? Professor, eu não vou medir massa. Não precisa disso. Quilograma. Obrigado, Iago. Então, ó, massa é medida em quilograma. E a aceleração, jovenzinhos, qual que é a unidade de medida de aceleração? É quilômetro por segundo? Não, quilômetro por segundo vai ser velocidade. Ah, então... Quase. Olha lá. Metro por segundo ao quadrado. Isso aí, metro por segundo ao quadrado. Jovens, então força ela é quilograma metro por segundo ao quadrado. Então fala assim, eu vou aplicar uma força de 5 quilograma metro por segundo ao quadrado. Concorda que fica ruim falar quilograma metro por segundo ao quadrado quando eu vou falar de força? Fica uma coisa muito grande para falar. Então, para abreviar, nós chamamos quilograma metro por segundo ao quadrado
de Newton, em homenagem a Isaac Newton, que foi quem fez os estudos de força. E nós representamos pela letra maiúscula e de forma N, tá bom? Então, aquilo ali representa Newton, unidade de medida para força. 1 Newton é igual a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Beleza? Jovenzinhos, todo tipo de força, não importa se é força mecânica, se é força elétrica, se é força magnética, força térmica, sempre vai ser medida em Newton, tá bom? Agora, olha que interessante, jovenzinhos. Se a aceleração de um corpo ela é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, jovens, independente de quanto é a massa do corpo, qual que vai ser a força resultante dele? Zero, né? Ó, qualquer valor de massa vezes uma aceleração que é zero vai dar zero. Portanto, se a aceleração é zero, força resultante também é zero. Isso traz duas situações para nós. Ou o corpo está em repouso, ou o corpo está em movimento uniforme, beleza? Então, pensar em aceleração zero significa força resultante zero e, portanto, num corpo que está em repouso ou em movimento uniforme, beleza? Jovens, lembram da primeira lei? Que um corpo que está parado, repouso, fica parado. Um corpo que está em movimento uniforme, fica em movimento uniforme, desde que a força resultante seja zero. Então, existe uma certa relação aí, né, entre a primeira e a segunda lei de Newton. Vou deixar destacadinho para nós aqui. Beleza? Jovens, para que a gente vai usar a segunda lei de Newton? Para que a gente possa calcular a intensidade da força resultante. Nós já vimos uma análise vetorial. Se eu estou pensando literalmente nas forças, quando elas estão no mesmo sentido, você soma, sentidos opostos subtrai, e se elas formam um ângulo de 90 graus, você faz Pitágoras, certo? Aqui, você não está pensando nas forças, mas no corpo em si. Todas as forças juntas fazem com que esse corpo se movimente com uma certa aceleração. Essa aceleração vezes a massa do corpo fornece a força resultante dele para a gente. Beleza? Esse é o raciocínio usado aí para a segunda lei de Newton. Tá bom? Então, ela é uma lei que nos permite quantificar a intensidade da força. Simples assim, sem estresse. Beleza? Até aí, jovenzinhos. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Beleza. Então, nós vamos pensar na terceira lei. Se forem surgindo dúvidas, vocês podem ir mandando via chat. Então, terceira lei de Newton. Conhecida, meus lindos, como action and reaction. Ação e reação. Beleza? Jovens, o que vai dizer a lei da ação e reação? Se você aplica uma força em um corpo, esse corpo responde e aplica a mesma intensidade de força em você. Uma força de mesma intensidade, de mesma direção, porém de sentido oposto. Beleza? Por exemplo, jovens, se você pega e dá um soco na cara do coleguinha, o que o coleguinha vai fazer com você? Vai pegar, vai dar um soco na tua cara também. Mas não é dessa reação que Newton está falando. Ele está falando de quando você aplica uma força em um corpo, os dois corpos sentirem a ação de força. Por exemplo, jovenzinhos, se você assiste filme de luta, você já deve ter percebido. Quando um lutador pega e dá um soco na cara do outro, o que acontece? Se ele soca muito a cara do oponente, o que acontece? A cara do oponente fica machucada. Mas a mão de quem bateu também fica machucada. Por quê? Ação e reação. Quando a mão bate no rosto, o rosto responde e bate na mão. É o mesmo efeito do cara ficar com a mão parada e o outro ficar dando caradas na mão dele. Os dois iriam se machucar com a mesma intensidade. Essa é a ideia. Os dois sentem a força com a mesma intensidade. Tá bom? É isso que quer dizer ação
e reação. Você aplica uma força em um corpo, o corpo aplica uma força em você. A mão bate no rosto, o rosto bate na mão. Tá bom? Os dois corpos sentem a intensidade de força. Então, as forças sempre aparecem aos pares. Tem a ação que está aplicada no rosto, a reação do rosto na mão. Então, é sempre o par, ação e reação. E jovenzinhos, jovens, o par, ação e reação nunca, jamais, em hipótese alguma, estão no mesmo corpo. Eles sempre estão em corpos diferentes, beleza? Para ação e reação nunca ocupam o mesmo corpo. Jovens, isso é tão importante que eu vou inclusive escrever aqui para vocês, ó. Cadê? Eu vou compartilhar a tela, eu vou ler tudo aqui, compartilhar, vou escrever. Não, eu vou escrever, porque eu vou escrever, porque é importante. O par, action and reaction. Vou até fazer colorido. Nunca, jovens, ocupam o mesmo corpo, beleza? Então, sempre vai estar em corpos diferentes. Por exemplo, aqui no que eu falei para vocês, uma força estava na mão, a outra força estava no rosto, beleza? Então, sempre em corpos diferentes. Nunca, jamais, em hipótese alguma, eles vão estar no mesmo corpo, beleza? Eu tô deixando bem bonitinho. Quero ver se vocês não vão gravar, hein? Vou perguntar na prova isso aqui. Vou até anotar que isso aqui é PQP. Possível questão de prova. Vou anotar aqui para vocês, ó. Hashtag PQP. Possível questão de prova para quem ainda não sabe. Tá bom? Jovens, não são as minhas provas, tá? Mas os vestibulares e o Enem em geral costuma cobrar essa definição. Então, sim, é muito importante, muito importante. Anotem e destaquem isso daí. Beleza? Vou dar 2 segundinhos para vocês anotarem e eu vou encerrar o compartilhamento de tela com vocês, tá? Depois eu volto de novo a compartilhar a tela aqui. Beleza? Vou encerrar um pouquinho, já volto aqui. Jovens, eu estava dando essa mesma aula de lei de Newton há uns 2 anos atrás, aí na Assunção, para o 9º ano. É 2 anos ou 3 anos atrás, não lembro. E aí uma menina levantou a mão. Naquele tempo que a aula era presencial, sabe? Aí a menina levantou a mão, tinha uma dúvida. Falei, diga, senhorita, que lhe aflige o coração. Ela falou, professor, a ideia da menina. Quer dizer, então, que toda vez que minha mãe me bate, ela apanha? Olha o pensamento da jovem. Depende. Depende de qual é a metodologia que sua mãe usa para fazer a sua, né, pancada no você. Se ela usa o método tradicional da palmada, jovenzinhos, sim. Toda vez que a mão bate na bunda, a bunda responde e bate na mão. Então, você dá uma palmada na bunda, a bunda sente a dor e a mão também. As duas sentem a mesma intensidade de dor. Agora, se é uma mãe um pouquinho mais moderna, se ela usa chinela de dedo para dar bordoada nas crianças, aí é diferente. Por quê, jovens? Porque quando a chinela de dedo bate na bunda da criança, quem está entrando em contato é o chinelo e a bunda. Ou seja, é o chinelo que vai sentir essa reação e não a mão de quem está segurando o chinelo. Porque o chinelo tem propriedades elásticas, ele amortece esse impacto para quem está segurando, quem vai bater nesse caso. Beleza? Mas a bunda e o chinelo sentem, sim, a mesma intensidade de força. Beleza? Agora, se, por exemplo, um policial que pega um cacetete e vai dar a bordoada em quem está fazendo o rolê errado. Jovenzinhos, o cacetete ele é rígido. Ele não é elástico, né? Não tem aquela flexibilidade como tem um chinelo. Então, o que vai acontecer, jovenzinhos?
vai acontecer que quando o policial dá a bordoada no relezeiro errado, ele sente a mesma força, o mesmo impacto no braço, porque o cacetete bate nas costas do elemento e esse impacto é transferido para o braço de quem está segurando o cacetete. Só que, logicamente, o policial tem um preparo físico, um condicionamento físico para absorver esse impacto. Beleza? Então, depende se o corpo que está sendo usado para fazer, né, a colisão, se ele é rígido ou se ele é elástico, para saber se quem está batendo vai ou não sentir essa intensidade de força. Olha só, por exemplo, jovenzinhos. Quando eu era criança, eu não era muito atentado, eu era até que de boas, assim, uma criancinha do bem. Mas eu passava as férias na casa da minha avó, no sítio. Então, nossa, eu não via a hora de chegar janeiro, eu só podia ir depois do ano novo. Passava o ano novo lá para o dia 5 de janeiro, eu ia para casa da avó, ficava até o fim de janeiro lá no sítio. Eu tinha um primo que morava lá perto. Então, eu ia dormir na casa da avó, durante o dia ia brincar com meu primo. E a gente queria fazer arte, né? Criança quer fazer arte. O que minha tia avisava? Ó, não é para judiar dos bichinhos. Ela avisava, ela falava que não era para fazer isso. O que a gente fazia? Ah, vamos ver se os pintinhos sabem nadar. Pegava os pintinhos e jogava no lago. A galinha ficava louca, corria atrás da gente, era aquele fuzuê. Quando a tia via, o bicho pegava. Outra coisa que a gente fazia, os terneirinhos. O que é o terneirinho? É o filhote de boi, para quem não sabe, tá? A vaquinha pequenininha quando nasce, né? É um terneirinho que a gente chama, um terneirinho macho. Quando eles nascem, eles têm o saco, a bolsa escrotal, bem separado do corpo, fica caidinho assim. O que a gente fazia? Os terneirinhos estavam lá em pé, a gente chegava e dava um chute no saco do terneirinho. Ele berrava, corria, vinha para cima da gente, aquela loucura toda. Por que fazer isso, né, jovens? Por quê? A gente já era cientista, eu queria estudar ciência, queria saber se já tinha pintinho lá dentro do ovo, se já estava se formando, queria ver como é que era. O que a gente fazia lá, pegava um ovo durinho da galinha, quebrava o ovinho para ver como estava o pintinho lá dentro. Quando a minha tia via, jovens, quando a minha tia via, acho que a tortura psicológica era melhor do que a surra em si. Ela chamava a gente para dentro de casa, a gente ficava lá sentadinho, ela pegava uma varinha de marmelo, passava a faquinha na varinha de marmelo, ficava bem fininha. O fogão a lenha sempre estava aceso. Ela passava aquela varinha de marmelo na chapa do fogão a lenha. Não sei se muda alguma coisa ou se não muda, mas psicologicamente eu já estava sofrendo. E aí, nas perninhas, varadinha, ó. Aquela varinha passava assim, ó. Chegava a cortar o vento, naquele... Então, nas perninhas. Jovens, a parte onde a varinha batia, levantava um vergãozinho, assim, ficava a marquinha de onde passou a varinha. A tia que estava dando a bordoada na gente, ela sentia a dor que a gente estava sentindo? Não, porque a varinha tinha propriedades elásticas, ela amortecia o impacto para quem estava batendo. Mas as perninhas das crianças que estavam entrando em contato com a varinha, jovenzinhos, doía bastante. Doía bastante. Beleza? Amo minha tia, gosto muito dela, devia ter batido mais para a gente não ter feito esse tipo de coisa, né? Ficar rodeando dos bichinhos, já se viu. Mas não faço mais tipo, porque eu não tenho muito bichinho, só tem minha cachorra que fica latindo aqui de vez em quando, depois eu converso com ela bem de pertinho, explico para ela ver a brincadeira. Ela é um docinho, eu vou conversar com ela, dando um rabinho, vira de barriguinha para cima. Ela só faz barulho para me incomodar, ela escuta a minha voz e dela fica com ciúme, ela quer que eu vá brincar com ela. Mas enfim, jovens, mudou a vida de vocês saber isso, né? Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que ação e reação, sim, vai ter os dois corpos entrando em contato. Porém, só vai sentir a reação o corpo que realmente entrou em contato. Se você está segurando um objeto elástico, ele amortece o impacto. Agora, se você está segurando um objeto rígido, aí, jovens, o impacto é transferido para aquela pessoa que está segurando o corpo rígido. E a pessoa sente também essa intensidade de força. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aí. Segunda e terceira lei, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Senão, nós vamos falar da lei da gravitação. 2 segundos para vocês mandarem perguntinhas. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma lousa nova. Se vocês quiserem dar um print na tela aí para não perder as informações, agora é a hora. Que em 3 segundos eu vou pegar uma lousa nova. Não. Beleza, jovenzinhos. Então agora nós vamos falar da lei da gravitação.
Jovens, quem estudou a lei da gravitação também foi Isaac Newton. Na verdade, olha só, foi naquele período da peste negra, lá em 1666, mais ou menos. Ele estava em casa, porque as universidades estavam fechadas, foi tipo um isolamento social que nós estamos vivendo hoje, e ele foi estudar gravitação. E ele queria provar que aquilo que Kepler tinha falado, que nós vimos lá no começo do primeiro bimestre, que as órbitas eram elípticas, que a velocidade orbital dos planetas não era constante. Ele queria provar que isso era verdade, mas não conseguiu. Então ele foi estudar cálculo, desenvolveu o cálculo, estabeleceu as relações de força, que são as 3 leis que nós vimos agora há pouco. E aí, jovens, manipulando todas essas informações, ele escreveu 3 livros. E esses 3 livros foram necessários para ele chegar a uma conclusão. Ele foi manipulando essas equações, fazendo muitas análises, e chegou à conclusão, jovenzinhos, de que todo o corpo que tem massa se atrai. Beleza? Todo corpo que tem massa se atrai. Então, olha só, eu tenho massa, o corpo de vocês tem massa, então logo nossos corpos se atraem. Por que então que a gente não gruda um no outro, não está passando um perto do outro? Porque a nossa massa, jovens, é muito pequenininha. Tá bom que eu aumentei a minha massa consideravelmente nessa quarentena, mas ainda assim é uma massa pequenininha. Agora, se você pensa, jovenzinhos, na massa de um planeta, essa massa é muito grande, ela é de um tamanho considerável para você pensar na atração gravitacional entre essas massas. Então, o que que Newton descobriu, jovens? Ele descobriu que a força de atração entre os 2 planetas era igual ao produto da massa desses planetas. Então, por exemplo, tenho aqui, ó, planeta 1, aqui o planeta 2. Esse aqui eu vou falar que tem a massa maior emissão, esse aqui tem a massa menor emissão. Então, é o produto das massas dividido, jovenzinhos, pela distância que separa os 2 planetas ao quadrado. E aí fica esperto, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Não é qualquer distância. É a distância que vai do centro de um planeta ao centro de outro planeta. Fique esperto, porque às vezes o exercício fornece a distância entre as superfícies. E aí você precisa somar o raio de cada planeta. Fica atento, tá? Então, a distância que vai de um centro ao outro. E tudo isso, jovens, está aqui sendo multiplicado por esse fator G. G é a constante de gravitação. É 6,7 vezes 10 a menos 11. Deixa eu confirmar, porque, né? Sabe como é tanto número na cabeça das pessoas que elas podem acabar confundindo, né? Totalmente aceitável, mas vamos lá. Isso mesmo, 6,7 vezes 10 a menos 11, tá bom? Esse valor, jovens, ele é fixo. Tá? Então, se vocês precisarem para alguma atividade minha, eu forneço para vocês. Mas vocês vão trabalhar bastante com isso lá no ensino médio, para poder gravar melhor, fixar todas essas informações. Então, qual que é a ideia principal que você tem que ter agora? Todo corpo que tem massa se atrai. Quando a massa é muito grande, da ordem de grandeza da massa de um planeta, essa força se torna considerável. Então, eu tenho massa, o teu corpo tem massa, nossos corpos se atraem? Sim. Mas a força é tão pequena, que a própria resistência do ar, o atrito com o chão, é suficiente para superar essa atração que existe entre as nossas massas. Beleza? E, jovens, não importa qual é o tipo de força, ela sempre vai ser medida em Newton. Tá bom? Então, força gravitacional também é medida em Newton, beleza? Massa é quilograma, distância é metro. E aí você vai ter a sua força medida em Newton. Fechou? Jovenzinhos, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Então, vejam, na primeira aula de hoje, eu passei 2 vídeos para vocês, um de lei da gravitação e um sobre energia. Então, na próxima aula, a gente vai ter uma aula para falar de energia, eu já vou direto para energia, tá bom? Não precisa fazer retomada, não vou voltar a falar da gravitação. Eu deixei como tarefa um exercício de gravitação, jovens, para vocês tentarem manipular essa equação. É direta, é só substituir.
Mas daí na próxima aula eu faço a correção de vocês, com vocês, desses exercícios, selecionar alguns aí das leis de Newton, os principais, os mais importantes, para que a gente possa fazer junto. Tá bom? Até aí, jovenzinhos, se quiserem questionar, perguntar, agora é a hora, agora é o momento, senão eu vou discutir outra coisa com os senhores nos minutinhos que nos restam. Então, beleza. Eu vou fazer o registro dos seres humaninhos que estão aqui, para que todos levem a presença. Parece que eu vi um ser humano entrando, ele não está aqui agora. Jovens, eu vou compartilhar com vocês agora a lista de tarefas de física. Aqui para mim consta que a conexão com a internet está instável. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Mandem um sim se tiver tudo ok aí no chat para mim, que para mim apareceu um sinal de que havia caído. Mande um sim. Ah, viu um oi da Letícia ali. Ela deu uma voadora e vocês me respondem. Voltou. Obrigado, Iago. Obrigado, Letícia. Deixa eu ver se mais alguém para cá mandou alguma coisa. Vocês me respondam, hein? Não mal, me respondam as perguntas. Vou começar a dar voadora em vocês. Ó, jovenzinhos, Obrigado, Painhas. Valeu. Vou compartilhar, então, a tela com os senhores. Deixa eu ver se está do jeito que eu planejei. Está. Jovens, se vocês olharam lá no mural, o prazo final para envio de atividades é até quarta-feira, às 14 horas. Tanto para física quanto para química, tá bom? Quarta-feira, às 14 horas, eu vou fechar as notas, tendo você enviado os trabalhos ou não. E aí, quem não enviou vai ficar com 0, fica de recuperação, e vai fazer recuperação depois do recesso daí. Aconselho fortemente, então, que você mande as atividades. Hoje eu mandei todos os e-mails para o ensino médio, beleza? Porque lá o prazo é antes para fechar, né? O prazo é menor. Então, agora que eu já mandei os e-mails do médio, eu vou começar a mandar os e-mails para o fundamental, ou seja, para os senhores. Então, quem não mandou ainda, se aligere, fique esperto. Vamos lá que eu vou começar a sessão de voadora. O folder não conta? Oi? O folder não conta? Folder. Qual folder, meu rei? O de física. Folder de física? É de biologia que a gente fez o folder. A gente não fez folder em física, a gente fez uma história em quadrinhos. Tá bom. Confundiu? Então tá bom. Presta atenção. Vamos lá, jovenzinhos. Ana Carolina Serenato, está tudo ok. Camille Pencal, está tudo ok. Giovana vai levar a voadora porque não me mandou a história em quadrinhos por e-mail ainda. Eu estou esperando. E o Forms eu postei o link lá no mural, tá bom? Eu não olhei o Forms hoje. Se você fez até ontem, daí eu não sei, tá? Mas até ontem não tinha feito. Então, eu aconselho fortemente que faça. O link está no mural. Giovana, ó, tô de olho. Depois, Heloísa. Fez tudo. Isabela, essa aqui vai levar uma voadora de cair sentada no chão. Mas não me mandou nada, mas não me mandou nada, Isabela. Então, eu vou infartar e vocês sabem de quem que vai ser a culpa. O meu coração tá acelerado. Eu vou ver se vocês sentem a vibração pela tela. Ó, encostando no meu coração. Olha a transmissão. Ó, tô de olho, Isabela. Minha rainha. Professor, desculpa. Eu acabei de ver aqui no meu caderno as atividades complementares estão todas feitas, só que eu esqueci de enviar. Ainda bem, menos pior. Então agora é só fotografar e me mandar, tá bom? Eu te envio assim que acabar. Tá bom, ó. O Forms eu deixei o link lá no mural e o HQ é sobre movimentos. Caso você não tenha feito, é sobre movimentos, tá bom? Beleza, Isabela. Letícia, vamos ver se ela vai ser motivo do meu infarto. Só um pouquinho. Falta só a história em quadrinhos, tá, Letícia? Ó. Acelera aí e me envia também. Lucas dos Santos. Minha Nossa Senhora, Lucas dos Santos Xavier. Você me mandou a atividade ontem, né? Mas você me mandou as de química, jovem. Então agora, ó, dá um gás aí para me mandar as de física, atividade complementar 1, 2 e 3 de física estão faltando, tá? Eu já postei elas lá no mural. Acelera aí, meu rei. Acelera aí para não perder nota. Tá bom? Quem mais? Lucas Rafael Painhas. Ah, Painhas, aqui, ó. Atividade complementar 1, 2 e 3, jovem. Você me deve.
você me deve. E o Forms você fez, o Forms está tranquilo. Então, faltam as 3 atividades complementares e a HQ, a história em quadrinhos, tá bom? Então, dá um gás aí também, Painhas, não deixa de fazer as atividades, hein? Tô na sua cola, vou mandar e-mail, hein? Eu vou mandar e-mail. Terplac, tá tudo ok. Iago, tudo ok. Senhor Gustavo Cury, vamos subir ali. Aqui, ó. Outro motivo do meu infarto vai ser desse jovem aqui também. Olha lá. Senhor, você só me mandou o HQ, Gustavo Cury. Faltas atividades complementares 1, 2 e 3 estão postadas no mural da aula de hoje, ó. Ó, fazer essas atividades. E o Forms, eu deixei o link lá no mural também. Tem que fazer. Beleza? Jovens, infelizmente, quem não fizer é 0. Tá? Eu sei que dói, mas é 0. Eu vou mostrar como que estão as notas. Eu fiz, só esqueci de mandar. Beleza, Lucas. Então, tira a foto e manda lá para mim, tá bom? Olha, jovens, como que estão as notas dos senhores. Primeiro bimestre é essa coluna, segundo bimestre é essa daqui, a média final, tá bom? Depois eu já desço para os outros poderem ver também. Tá aí, tá bom? Então, ó, quem está com nota baixa é porque está faltando enviar atividade, ó. Não mandou atividade alguma, ó, é 0, jovens, é essa nota que vai ir. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada, entende? Então, tem que mandar atividade, faz bonitinho as coisas, sabe? Não deixa de fazer, não, tá bom? Não deixa, não. A gente fica chateado, fica preocupado, a gente fica preocupado, muito preocupado. Beleza? Jovens, essa nota de participação, eu vou ter que avaliar aluno por aluno, tá? Ver quem mandou as atividades no prazo, quem participou das aulas. Então, essa nota eu não lancei ainda, mas ela vale até 2 pontos, beleza? Quarta-feira eu já vou ter tudo isso fechadinho para mostrar para vocês daí, beleza? Esse prazo, jovens, é para química e para física, tá? Então, ó, vamos suar a camisa aí, quem não fez, para não ficar de recuperação. Já pensou ficar de recuperação, jovenzinhos? Meu Deus do céu, tudo em paralelo com o que vai acontecer no bimestre que vem? Para com isso, deixa de bobagem. Faz logo esses negócios aí para não correr esse risco. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa no chat para mim aqui, mas o chat não está abrindo. Por que não está abrindo o chat? Aqui. Prof, não consegui ver minha nota do segundo bimestre. Estou descendo lá, Iago. Aí. Para quem estava lá para baixo, conseguir ver também, né? Só falta aqui, Iago, a nota da participação, tá bom? Que eu não avaliei de ninguém ainda. Dói, né, meu coração? Olha esse buraco branco aqui no meio. Quanta coisa sem me enviar. Isso, eu vou infartar, gente. Eu vou infartar. Olha aqui. Minha Nossa Senhora. Jovenzinhos, agora é com os senhores. Questionamentos, perguntinhas de algum trabalhinho, mandem aí, vai lá. Beleza? Tranquilo? De novo, eu falo, jovens, se tiverem dúvidas, manda e-mail perguntando. Vários alunos me mandaram, eu tenho respondido tenho entrado mais vezes no e-mail, agora que está chegando na reta final aí, mas mandem que eu vou respondendo, tá bom? Se não há mais perguntinhas, jovenzinhos, então eu vou encerrando a nossa conversa. Professor. Oi, pode falar, meu rei. O HQ é para mandar foto ou é online mesmo? O HQ pode fazer no caderno e mandar foto. Se você quiser fazer online, fazer no Paint, alguma coisa assim, pode, não tem problema, tá bom? O que for mais fácil para você. Beleza? Perguntinhas mais, jovenzitos, mandem. Então, nós encerramos essa conversa por aqui. Jovens, agradeço a atenção dos senhores. Nos vemos de novo na semana que vem. Se cuidem, fiquem em casa. Nada de sair bater perna no final de semana, hein? Isolamento, jovens. Se protejam que o bicho tá pegando aí. Tá bom? Beijão, jovenzinhos. Me dê um tchau bem bonito e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.